Pessoal, boa noite. Hoje nós estamos na nossa etapa final da nossa formação. Hoje nós vamos trazer um assunto que é muito corriqueiro, graças a Deus, tratar sobre as indulgências. E quando nós falamos nas indulgências, a gente não sabe a riqueza que nós temos nas nossas mãos. Pessoal, quando nós falamos do ano jubilar franciscano, o ponto que mais nos chama a atenção desse ano especial de graça é que ele é um ano que também é um ano de indulgência. E para nós entendermos o que é o ano jubilar franciscano e o que significa esse presente que a igreja nos dá, a gente vai tentar fazer uma reflexão de uma forma profunda, mas também de uma forma breve, que a gente consiga assimilar. Hoje, quando nós nos confessamos, a gente tem um arrependimento do pecado, a gente vai até o padre coloca as mãos sobre nós confessamos o nosso pecado e ali nós temos a absolvição do nosso pecado. Depois disso, o padre vai passar para nós uma penitência. Essa penitência, nós cumprimos a penitência e estamos restaurados pelo pecado cometido, correto? Então, como é hoje? Pecamos, nos arrependemos, o padre perdoa o nosso pecado através do poder concedido, por Jesus, é perdoado nossos pecados e nos passa uma penitência para nós cumprirmos para aquele pecado que nós fizemos. Antigamente não era assim. Logo no começo da era cristã, o que acontecia? Quando uma pessoa pecava, ela arrependida ia até o padre, ia até o bispo. O bispo passava uma penitência para aquela pessoa, a pessoa cumpria durante um ano, às vezes tinha que fazer uma caminhada de vários meses a um local santo, e depois de um ano a pessoa voltava para que o padre então absolvesse a pessoa. Então era invertido, primeiro a pessoa cumpria a penitência e depois tinha o perdão dos pecados. Vamos guardar essa informação aí. O ano que nós estamos vivendo, o ano jubilar franciscano, ele é um período de graça, que é do dia 10 de janeiro de 2026 a 10 de janeiro de 2027. E esse ano jubilar franciscano não é um saudosismo porque São Francisco morreu há 800 anos atrás. A gente vai entender que, na verdade, esse ano jubilar, ele é um convite a vivermos em nossa vida aquilo que São Francisco viveu. Como viver o jubileu na prática? Ele é destinado à família franciscana, aos institutos de carisma franciscano e a todos os fiéis sem distinção. Como participar? Através de peregrinações, celebrações jubilares e vários outros pontos que nós vamos ver com detalhes aqui. E inclui também os enfermos. Tem uma senhorinha aqui na Rua 4 que eu assisto, como ministro da comunhão, e ela não pode participar da missa. Ela, na casa dela, unindo a oração, ela também recebe a indulgência plenária. Isso é muito legal, né? Pessoal, o ano jubilar, ele vem trazer para nós um sentido de conversão. Ele é perfeito para esse momento da quaresma em que nós vivemos. E o sentido da conversão, ele necessariamente tem a ver com a nossa batalha espiritual contra aquilo que mais nos aflige, que são as nossas quedas, que são os nossos pecados. O pecado, ele tem uma característica de romper a nossa ligação com Deus. Ele rompe a nossa comunhão com Deus, mas ele rompe através da nossa liberdade consciente. Rapaz, eu não consegui, mas sabia que era errado.
a gente tem uma consciência do pecado. Nós temos uma matéria, ou seja, nós pecamos contra algo, alguma coisa ou alguém. Então tem uma matéria. E nós temos plena adesão àquele ato. A gente sabe que é errado, a gente quer pecar e a gente tem algo, alguém ou alguma situação em que a gente peca. Tudo isso nos leva a romper essa ligação com Deus. Só tem um detalhe. Quando nós falamos do pecado, ele tem uma dupla consequência. Nós pensamos que o pecado, ele tem somente a culpa. Ou seja, se for um pecado de matéria grave, né? Vamos supor que Francisco cometeu um ato contra uma outra pessoa, foi um pecado grave, ele merece a pena eterna. A pena eterna é exatamente a morte que nós falamos na formação passada, a morte da alma, em que a pessoa ela é condenada ao inferno. O perdão recebido no sacramento da confissão, ele apaga essa culpa eterna. Até aí tudo bem, né? Quando nós nos confessamos, a gente tem o perdão da pena eterna. A pessoa, ela não vai totalmente excomungada de Deus. Só tem um detalhe. Quanto mais nós pecamos, mais nós tendemos a pecar pela mesma coisa. Então, um bêbado, uma pessoa alcoólatra, quanto mais ela bebe, mais ela vai querer beber. Por que isso? Porque o pecado, ele também vai trazer para a gente uma pena temporal. Quando nós falamos em conversão, conversão é sentido. Todas as vezes que nós vamos pecando, nós vamos tendendo a seguir sempre em uma direção. Essa tendência, que é chamada de concupiscência do pecado, essa tendência de seguir sempre para o lado errado, é a consequência da pena temporal do pecado. Então o pecado tem duas consequências, de outra forma. Ele nos afasta de Deus e ele nos leva sempre a querer pecar. Exemplo. Nós estamos cortando manga, nessa época de manga, né? E aí a gente corta o dedo. Quando nós cortamos o dedo, se for uma ferida muito profunda, a gente vai no hospital e o médico vai e costura esse dedo. O dedo parou de sangrar? Parou. Vai ficar cicatriz no dedo? Vai. O ato de costurar essa ferida é quando o padre perdoa o nosso pecado. A cicatriz deixada por essa ferida é a pena temporal. De uma outra forma, quando nós nos batizamos, nós recebemos vestes brancas. É por isso que um dos símbolos do batismo é a veste branca. A nossa alma reveste-se de branco. Nós temos em nós apagado o pecado original e somos então admitidos como filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Quanto mais nós vamos pecando, a nossa roupa ela vai se rasgando. Quando a gente se confessa, o padre vai lá e costura as nossas vestes batismais. Só que essa veste rasgada, ela ainda vai ter ali um remendo. E quanto mais nós formos pecando e nos confessando, essa roupa ela vai ser restaurada, mas vai ficar aquele remendo. Na pena temporal, esse remendo nas nossas vestes, ela não possibilita que a gente chegue ao céu. Nós precisamos ter as nossas vestes totalmente perfeitas para adentrar no banquete do Cordeiro. Ou seja, quando nós morremos, nós precisamos ir para um lugar chamado purgatório, para termos as nossas vestes totalmente costuradas, limpas, vestes prontas para o banquete. Aí, a indulgência, ela vai possibilitar, ainda na nossa vida,
que as nossas vestes batismais, elas sejam como novas. Ela vai tirar todas as cicatrizes do nosso corpo. Ela vai tirar todos os remendos da nossa roupa. Isso é a indulgência. Apaga o perdão do pecado somente pelo sacramento da confissão, mas ela vai atingir a pena temporal, ou seja, as nossas manchas da nossa alma cometida pelo pecado. Deu para entender? Deu para entender? Vamos melhorar. Culpa versus pena temporal. A culpa, responsabilidade direta, porque nós só ofendemos a Deus, ela rompe a amizade com Deus e ela é tirada, apagada pela confissão. Mas a pena temporal, que é outra consequência do pecado, quando nós confessamos, as marcas, apegos e desordens interiores, elas ficam na gente. Deixa eu explicar de um outro jeito. Vamos supor que o Charles está jogando bola e perto da casa dele tem uma casa que tem janelas de vidro. O Charles chutou a bola, muito bom de futebol, acertou exatamente a janela de vidro, quebrou a janela de vidro do vizinho. O Charles, como é um bom católico, ele vai até o vizinho e diz: olha, me desculpe, quebrei a sua janela de vidro. O vizinho perdoou, certo? Charles quebrou a janela de vidro, o vizinho perdoou. Está tudo bem até aí? E o prejuízo da janela, quem que paga? Cada vez que nós pecamos, existe uma marca. O pecado em si, ele pode ser reparado através dos méritos de Jesus, a culpa. Mas a consequência do pecado, ele precisa ser reparado. Essas consequências do pecado é o que nós chamamos de pena temporal. As indulgências, elas atacam exatamente a pena temporal. A confissão apaga a culpa e nos restaura com Deus. Mas a pena temporal, ela é conseguida através das indulgências. Marlone, até aqui tudo bem. Eu entendi que nós temos como que um vaso que foi quebrado, a confissão restaura esse vaso, mas as cicatrizes desse vaso aqui, ele precisa ser restaurada. Esse vaso, ele precisa estar como novo, para que nós possamos participar do banquete eterno. Esse vaso, ele pode ser restaurado tanto nessa vida, através da penitência, obras, indulgência, como também quando nós morrermos, através da purificação no purgatório. Quando nós vamos para o purgatório, nós estamos em comunhão com Deus? Sim. Mas somos perfeitamente santos para estarmos na presença dEle? Eu diria que na nossa grande maioria, ainda não. Ainda não. É por isso que estar junto ao Santo dos Santos precisa que o nosso coração vá desapegando cada vez mais do pecado. Existe um santo chamado Santo Charbel. Ele vivia uma vida inteira de jejum. É como se ele sempre vivesse a quaresma. Só que o jejum dele não era só de alimentos. O jejum dele era da língua. O jejum dele era do olhar. O jejum dele era do ouvido que não queria ouvir as maledicências. Quando nós vamos nos desapegando das coisas que nos fazem cair, a gente vai vivendo esse mundo de oração. Pessoal, até aqui eu falei somente uma introdução para a gente entender o que é a indulgência. Tudo que eu estou falando foi baseado neste livro chamado Indulgenciário. É um livro da Igreja Católica. O ano jubilar, ele é na verdade um convite à misericórdia do Senhor, baseado na Sagrada Escritura, na tradição da igreja e no magistério da igreja. Marlone, como foi que a igreja chegou na indulgência? Lembra que eu falei para vocês que antigamente o pecado ele era falado ao padre, o padre ele dava
a penitência, a pessoa tinha que cumprir um longo período e somente depois vinha para receber o perdão. Lembra disso? Muito bem. Em que período aconteceu isso, Marlone? Nos primeiros anos do cristianismo, o Charles está aqui já para puxar minha orelha. Nos primeiros anos do cristianismo, os cristãos eles eram perseguidos. Nós falamos na nossa formação passada que havia os mártires, aqueles que doavam a vida plenamente para testemunhar o amor do Senhor. Nós falamos de Santa Perpétua e Felicidade, nós falamos de Santo Inácio de Antioquia. No entanto, nem todos os primeiros cristãos eles tinham essa coragem de se entregar às feras, de ter o seu corpo decapitado. Nem todos tinham essa coragem. Então, quando se chegava na frente e dizia: você vai permanecer na fidelidade com Cristo ou você vai ser solto? E para ser solto basta você negar a Cristo. Aqueles que eram mais corajosos agiam como mártires, mas outros diziam: não, eu não conheço a Cristo. E faziam isso tal qual Pedro. Publicamente eles negavam Jesus. Só que esses cristãos que eram libertados por terem negado a Jesus, eles voltavam para o seio da sua comunidade. E quando chegavam lá, com muita vergonha, eles iam ao padre para pedir o perdão por terem negado ao Senhor. O padre passava para ele então uma penitência de longos períodos, e somente depois eles eram admitidos à comunidade cristã. O que acontecia? Haviam esses que negavam, havia os que entregavam o seu sangue em nome do Senhor. Esses que entregavam o sangue, os mártires, eles escreviam cartas para o bispo e diziam: olhem, eu vou morrer em nome de Jesus, mas com o meu sangue que vai cair em nome do Senhor, eu gostaria de pedir que fulaninho, que não teve a coragem de entregar a vida, e ele precisa cumprir uma longa penitência, ele seja readmitido à comunidade cristã. O nome disso era chamado de cartas de paz. Essas cartas de paz eram enviadas ao bispo, e aqueles que estavam cumprindo pena eram imediatamente admitidos à comunidade, porque alguém pagou a pena que ele deveria ter pago. A igreja pensou: se um mártir, em nome do Senhor, consegue, através do seu sangue, pagar não o pecado, mas a pena temporal, a penitência que o outro deveria pagar, a igreja dispensadora de todos os bens, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Se a igreja dispensadora das graças do céu, pelos méritos de Jesus, pelos méritos de Maria, pelos méritos de todos os santos, a igreja ela então vai instituir a indulgência. Ou seja, não é que nós tenhamos o nosso pecado apagado, nós temos que nos confessar, mas a nossa pena devida pelo pecado, a igreja concede períodos específicos em que, pelos méritos da igreja, os tesouros da igreja, nós temos essas penas redimidas. Deu para entender melhor? Deu? Vamos adiante. Já falei aqui o fundamento teológico das indulgências, os méritos de Cristo, a comunhão dos santos. Comunhão dos santos, a igreja celeste, a igreja triunfante, a igreja padecente, aquelas almas santas que estão no purgatório, e a igreja militante, a igreja que está aqui conosco. E através da autoridade da igreja é conseguido então ter esse fundamento teológico para as indulgências. O que é uma indulgência e o que não é uma indulgência? A indulgência ela é concedida pela autoridade da igreja. Nós temos que confessar o pecado,
nós temos que ter um espírito de conversão e desapego. O que é isso? Vocês já pecaram de uma forma que a consciência ela ficou martelando, e aí às vezes até você pensando no que você cometeu, sem querer você começa a chorar de arrependimento por ter cometido aquele pecado, não somente pela vergonha que pode ter causado, mas por aquele peso de ter ofendido a Deus, de tal forma que isso já não é mais para a minha vida, eu não quero mais isso, eu não quero mais pecar dessa forma. Isso é o desapego do pecado. Nesse momento, esse pecado ele não me interessa, eu não quero esse pecado para a minha vida, ainda que depois de um tempo a gente volte a cair, mas naquele instante o meu coração me diz que eu não quero mais esse pecado. Esse desapego do pecado é que faz com que nós tenhamos de volta em nós um espaço em que Deus age, infunde a sua graça, e ali no nosso coração, a nossa alma, ela consegue então receber uma indulgência. Vou já explicar com calma. A indulgência, ela pode ser aplicada a mim mesmo ou a alguém que faleceu. Eu tenho uma tia que faleceu há alguns anos, e eu posso oferecer uma indulgência a ela, lá no purgatório. E quando essa alma que está no purgatório, ela chega no céu, a alma no purgatório, ela chega no céu, ela se transforma em um santo. É um santo que começa a interceder por nós. Então, nós fazemos isso, é por isso que lembramos das almas santas do purgatório. O que a indulgência não faz, ela não perdoa a culpa do pecado. A culpa do pecado só é perdoado pela confissão. A indulgência, ela apaga as marcas que o pecado cometeu em nós. A indulgência não é um passe livre para a salvação. Isso aqui foi um erro que foi cometido na época da Idade Média, né? Era uma teologia errada ensinada por algumas pessoas. Não é isso, a indulgência não é isso. Indulgência, ela pressupõe um coração que verdadeiramente não quer mais pecar e que se confessou. Ele não pode ser aplicado a outras pessoas vivas. Ou seja, se eu obter uma indulgência, eu não posso oferecer para o Charles que não quer se confessar. Ele só é aplicado para mim ou para pessoas que faleceram. Marlone, como essa questão da indulgência? Eu entendi que se eu cumprir alguns requisitos, que a gente vai ver daqui a pouco, eu recebo uma indulgência. Que requisitos são esses? Eu vou já explicar com calma. Nós precisamos confessar, estarmos totalmente desapegados desse pecado, precisamos comungar, precisamos rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa, e cumprir uma obra que a igreja vai prescrever. Nós vimos no ano passado, no ano jubilar, uma série de condições de obras que precisávamos cumprir. Esse ano jubilar, a igreja está pedindo em especial que nós visitamos locais ligados à devoção de São Francisco, que por coincidência é essa capela de São Francisco. Hoje vocês estão visitando um local que cumpre as condições de indulgência plenária. Marlone, mas eu estou aqui na igreja, estou visitando, adorei o Senhor, mas eu não me confessei, eu não comunguei, eu não rezei pelo Papa. Eu posso fazer isso depois? Pode. A ordem não importa. O fato de vocês estarem aqui hoje em peregrinação a este local, vocês podem, semana que vem, daqui a 2 semanas, se confessarem, comungarem, rezarem pelo Papa, e vocês vão obter a indulgência. A indulgência, ela vai ser ou plenária, ou seja, ela vai apagar todas as cicatrizes que tem nas nossas vestes batismais, ou ela vai ser parcial, ela vai apagar uma parte
das nossas dificuldades espirituais. Marlone, o que é que diferencia? Como é que eu vou obter uma indulgência plenária e uma indulgência parcial? Vamos imaginar que em cima de mim tem uma caixa d'água, certo? Nessa caixa d'água eu vou ter 2 canos. O primeiro cano eu vou colocar um canudinho de refrigerante. E o outro cano eu vou botar aqueles canos de 20, né? Né, seu Antônio? De 20 ou é de 200, que chama 200 milímetros? 100 milímetros, pronto. Um eu vou botar um cano muito grosso e o outro eu vou botar um canudinho de refrigerante. Pergunta: em qual desses canos vai cair mais água? O de refrigerante ou o maior? O maior, né? Percebam, a caixa d'água é a mesma, mas a minha disposição em receber a água, seja através do canudinho de refrigerante ou do cano maior, é que vai dizer se eu vou receber mais ou menos água. Esse canudinho de refrigerante é o quê? É quando eu não tenho o desapego suficiente ao pecado. Eu estou arrependido, mas, sabe, eu sinto que ainda quero pecar. Agora, quando eu estou arrependido realmente, e meu coração naquele instante sabe que eu não vou mais pecar, é esse cano maior. Então a graça de Deus, ela invade o nosso ser. E nós recebemos com isso a indulgência plenária. Na indulgência parcial, a gente recebe uma parte da pena. A gente tem uma remissão da parte da pena. E na plenária é completo. 4 condições da indulgência plenária que eu já falei para vocês: a confissão sacramental, receber a Eucaristia, rezar pelo Papa e realizar a obra prescrita da igreja, que no caso, visitarmos uma igreja franciscana. Nós precisamos, para receber a indulgência, ter pelo menos a intenção de receber a indulgência. Então, se a gente quer receber a indulgência plenária ou parcial, nós temos que pelo menos querer receber a indulgência plenária ou parcial. A indulgência plenária, ela pode ser lucrada apenas uma vez. Visitei a capela de São Francisco, comunguei, confessei, rezei pelo Papa. Hoje eu ganhei uma indulgência plenária. Vou dedicar a quem? Vou dedicar a tia Carminha. No dia seguinte, eu posso visitar de novo, fazer as mesmas coisas e dedicar essa indulgência para uma outra alma. E todos os dias eu posso ganhar quantas indulgências forem necessárias. Mas a indulgência parcial eu posso lucrar várias vezes por dia. Várias indulgências parciais. Marlone, exemplo de indulgências parciais que a gente pode ganhar: rezar o terço. Rezar o terço é um tipo de indulgência. O mapa para receber a indulgência, né, que eu já falei: cumprir a obra prescrita, visitar a capela de São Francisco, rezar pelo Papa, comungar, se confessar e ter desapego total ao pecado. O ano jubilar franciscano, pessoal, diante de tudo isso, ele não é um ano que nos lembra da morte de São Francisco. Nós não estamos lembrando 800 anos da morte de São Francisco. Nós estamos lembrando de 800 anos de um exemplo de vida. E um exemplo de vida que pressupõe necessariamente uma mudança de vida, uma conformação da nossa vida, como São Francisco se conformou à vida de Jesus. Quando nós falávamos da imagem de São Francisco, que aqui está, nós lembramos que essa imagem, ela não está parada, ela está com o pezinho na frente. É alguém que caminha, tendo a morte não por inimiga, mas alguém que caminha sabendo que, como São Paulo diz, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. É alguém que caminha com a palavra e no peito carregando Jesus. Esses 800 anos da morte de São Francisco, na verdade, ela chama a senhora a se imitar a São Francisco e junto com ele também se transformar um outro Jesus.
Já não sei dizer com veras se era Francisco ou se Cristo era. Já pensou? Daqui a alguns anos, rapaz, eu não sei nem quem era o Hudson, porque ele me parecia tanto com Jesus. Ele me trazia uma paz, ele fazia com que as ações dele eu quisesse imitar também. Eu gostava do sorriso, eu gostava de estar perto dele. Essa é a nossa missão nesse ano jubilar, é lembrarmos que diante de um contexto marcado por guerras, 2021, século 12 e 2021, marcado por confusões religiosas, século 12, 2021, perdão gente, 2026, século 21, 2026, imensas desigualdades sociais. Pessoal, as dificuldades que ele viveu é o mesmo que nós vivemos, e nós, a nossa resposta é nos configurarmos totalmente a Cristo. A relevância desse ano jubilar, ela pressupõe então necessariamente que dentro da nossa realidade, na formação passada fomos interrompidos por fogos de artifício e não era comemorando nada. A nossa realidade hoje é fazer com que a nossa vida ela seja maior do que qualquer barulho estardalhaço pelo mundo. Nosso coração ele tem que bater junto. Temos que ser testemunho profético contra a indiferença. Temos que ter a nossa misericórdia renovada e viver o Evangelho de uma forma plena e autêntica. Por isso que a indulgência do ano jubilar, ela lembra muito o perdão de Assis. O Papa concedeu, quem visitasse a Porciúncula no dia 4 de agosto, teria a indulgência plenária. Só que ele concedeu para todas as igrejas franciscanas, para todos os locais de peregrinação, de devoção franciscana, algo que acontece no dia 4 de agosto, durante todo o período do ano, o perdão de Assis. A indulgência plenária eu já falei para vocês, como é que a gente alcança, e viver o jubileu, peregrinar locais franciscanos, termos momentos de oração e nos unirmos espiritualmente. Vamos viver a caridade, um amor pleno. Caridade não é somente doar um prato de comida para quem precisa. Caridade é um coração que bate fora do nosso peito, olhando o outro tal qual Jesus nos olha. Jesus nos ama. Isso é um exemplo de São Francisco. Quando nós olhamos para São Francisco, a gente tem que lembrar disso. Ele amava o outro como ele amava Jesus. Por isso que ele se configurou. Nós temos que ser promotores da paz, cuidar da criação e sermos testemunhos alegres do Evangelho. Pessoal, não tem nada mais triste do que um cristão triste. Não tem nada mais triste do que um cristão triste. Quando nós vivemos a alegria do Evangelho, a nossa vida se irradia também. Para finalizarmos, eu tentei ser o mais breve possível, tinha alguns detalhes que eu coloquei, mas outros que eu deixei de lado por conta do horário. Mas eu gostaria que a gente ficasse de pé e junto nós rezássemos essa oração do ano jubilar franciscano. Vamos juntos? São Francisco, nosso irmão, tu que há 800 anos ias ao encontro da irmã morte, como um homem pacificado, intercede por nós junto do Senhor. Tu no crucifixo de São Damião, reconheceste a verdadeira paz. Ensina-nos a buscar nele a fonte de toda reconciliação, que derruba todos os muros. Tu que desarmado, atravessaste as linhas da guerra e de incompreensão, concede-nos a coragem de construir pontes onde o mundo ergue fronteiras. Neste tempo, afligido por conflitos e divisões, intercede para que nos tornemos operadores de paz, testemunhas desarmadas e desarmantes da paz que vem de Cristo. Amém.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém.